Fala aí, minha relíquia, todo mundo tranquilo? Todo mundo de boa? Cara, o Chris Pine, que interpretou o Capitão Kirk nos 3 filmes do Star Trek, ele resolveu abrir o coração. Ele deu uma entrevista para uma revista, né, para Esquire, falando, até divulgando o novo Dungeons and Dragons e tal, que ele vai protagonizar. E aí falaram sobre Star Trek, né, porque muito se especulou de ter o Star Trek 4. O projeto meio que teve vários nomes envolvidos e tal. Mas aí o Chris Pine, pelo jeito, ele desistiu da franquia. Na verdade, ele falou que a franquia desistiu dos atores, né? Ele fala, numa declaração forte até, que abrindo aspas para ele, é frustrante, não existe um senso de parceria entre nós, mas isso é bastante comum nessa franquia. Pesado, né, cara? Para falar que é comum, tipo, imagina como é que foram filmados esses filmes, imagina o clima no set. Não entre os atores, porque pelo que ele fala aqui, os atores até que se dão bem. Eles, né, ele, a Zoe Saldana, o Zachary Quinto, que enfim, são estrelas, né? E eles se dão bem, só que ele fala que a Paramount não... E os estúdios e o J.J. Abrams meio que não se comunica com eles. Para vocês terem uma ideia, até o Quentin Tarantino tinha feito um roteiro para uma continuação de Star Trek. Imagina o Star Trek 4 com um texto do Tarantino, até mesmo dirigido pelo Tarantino, hein? Aquela matança no espaço. Aliás, tá faltando um filme do Tarantino no espaço, né? Não vi ainda. Acho que até o Robert Rodrigues já meio que flertou com isso ali, com Pequenos Espiões e tal. Claro que é para outro público, mas o Tarantino falta, né? Mexer no espaço. Eu ficaria muito curioso de ver, cara, como é que seria um Star Trek do Tarantino. Só que aí não deu, não foi pra frente. Assim como também não foi pra frente a versão do Matt Shakman. Por quê? O Matt Shakman é o cara que foi o showrunner de WandaVision, né? Ele foi o cara que dirigiu todos os episódios de WandaVision e ele deixou, tipo, ele foi, estava envolvido no Star Trek 4, ele ia ser o diretor de Star Trek 4. E assim, ele já se provou, né? Como ele dirigiu WandaVision, ele já se mostrou um diretor eficiente, só que ele se mostrou um diretor tão bom que a Marvel pegou esse diretor para ela. Então o Matt Shakman abandonou ali os estágios iniciais de Star Trek 4 para ir dirigir um novo Quarteto Fantástico, sim. E você viu primeiro aqui, eu vou até botar aqui no card um short que eu fiz. Não fui eu que fui atrás da informação, lógico. Mas eu sempre busco essas informações aqui de rumores por fontes confiáveis, né, que Hollywood tem, e eu sempre trago, então por isso que é importante você se inscrever para estar sempre por dentro aqui das coisas. Então, assim como eu falei lá no Shorts, o Matt Shakman confirmou-se que ia dirigir o próximo Quarteto Fantástico, que vai dirigir. E aí nessa confusão toda, a Paramount tirou Star Trek do calendário de estreias. Tipo, tava lá, né, o projeto do Star Trek 4, tava meio que a Paramount anunciou que ia fazer. É igual a Marvel quando coloca os filmes da fase 5, fase 6 e tal. Geralmente todo estúdio tem ali também seu calendário de estreia. É que a Marvel chama mais atenção, né, a Disney chama mais atenção, mas todo estúdio tem, e tava lá, Star Trek 4 no calendário da Paramount, para tipo, em breve. Só que a Paramount tirou o Star Trek desse calendário, então muito possivelmente a gente não vai ver uma continuação da franquia aí tão cedo. E onde é que entra o J.J. Abrams, né? O senhor J.J. Abrams nessa história? Bom, J.J. Abrams ele deu uma entrevista falando que, tipo, antes do projeto ser cancelado, o J.J. Abrams, que foi o responsável pelo reboot, né? Ele não dirigiu os 3 filmes, mas ele foi ali o produtor de todos os 3, ele supervisionou os 3. E foi o grande idealizador, né? Ele que dirigiu e idealizou o reboot ali com o Chris Pine e tudo. Ele deu uma entrevista falando que, o J.J. Abrams, falando que o roteiro que ele tinha nas mãos para o Star Trek 4, isso antes de ser cancelado, lógico, o roteiro era tão bom quanto o primeiro filme. Ele fala, finalmente eu tô com um roteiro ótimo aqui e a gente está avançando nele. Então era em cima desse roteiro que a Paramount estava trabalhando. Só que o Chris Pine falou sobre essa declaração do J.J. Abrams. Quando perguntaram para ele sobre essa versão do roteiro, ele respondeu o seguinte, se liga, cara. Ele, aspas para o Chris Pine, eu realmente não faço ideia do que está acontecendo. Na terra de Star Trek, os atores geralmente são as últimas pessoas a descobrir alguma coisa. Conheço figurinistas que leram o roteiro antes de nós.
lamentou o astro aqui na matéria do Terra. E, cara, é isso, com todo respeito aos figurinistas, tipo, geralmente quando tem o roteiro de uma continuação onde você é o astro da franquia, você é um dos primeiros a ler o roteiro, meu amigo. Tanto que a primeira foto de divulgação do Coringa 2 foi o Joaquin Phoenix com o roteiro na mão. Você imagina se o Todd Phillips, o diretor do Coringa, falasse que tem o roteiro e os figurinistas e a galera mais técnica já tivesse lido o roteiro e você nem sabia que ia ter Coringa 2. Imagina o Joaquin Phoenix sem nem saber que tinha Coringa 2. É isso que o Chris Pine quis dizer nessa alfinetadinha que ele deu no J.J. Abrams. J.J. Abrams, que na minha opinião merece todas as alfinetadas do mundo por ter cagado completamente com Star Wars. Ele, cara, quando eu lembro da ascensão Star Wars, sério, eu acho que o Chris Pine alfinetou até foi pouco. O Chris Pine não parou, ele continuou na metralhadora ali de frustração. Ele falou que é muito normal nesse projeto, em Star Trek, isso acontecer. E é frustrante porque eu amo o personagem, ele falou. Eu amo as pessoas, eu amo a franquia, mas não consigo mudar o sistema. Simplesmente não consigo, não tenho forças. Ou seja, você vê aí o desabafo de um homem cansado, né? Deve ser muito triste mesmo, cara. Você tá num projeto que você ama, você fazer 3 filmes, né? O terceiro não foi muito bem na bilheteria, mas eu acho que é um projeto que é muito bem feito. Eu acho que como o elenco tem muito carinho, eu acho que se eles investissem direitinho, dava para dar um reboot na franquia, né? E principalmente agora que se passou um tempão, o último foi em 2016, já tem aí 4 mais 3, 7 anos, cara, 7 anos desde o último, ou seja, até ser lançado seria mais ou menos uns 8 anos, acho que daria tempo do público querer voltar a ver Star Trek no cinema. Só que, pelo jeito, estão cagando até pro Chris Pine, imagina pro projeto em si. Aí o Chris Pine, ele continua, ele não para, ele balança, mas não para. Ele falou aqui, ó, que o Chris Pine, isso na matéria do Terra, o Chris Pine sempre lamentou que os filmes de Star Trek fossem forçados a arrecadar números iguais os da Marvel. Eu não, assim, agora eu falando, eu não acho que fosse o caso, tá? Eu acho que o que ele fala aqui, ó, porque não estamos apenas apelando para esse grupo de fãs realmente fervorosos, fazendo o filme por um bom preço, que ele fala, né? Tipo, faz um filme mais barato e bota a meta de arrecadação ser um pouco menor, a meta de bilheteria ser um pouco menor. Ele fala, depois que o último filme saiu e não fez 1 bilhão como todo mundo queria, parece que as coisas esfriaram. Cara, eu não sei, cara, acho que a galera viajou de esperar 1 bilhão de Star Trek, porque... eu entendo que é muito forte, principalmente nos Estados Unidos, né? Aqui tem muitos Trekkies também, aqui no Brasil, eu sei, mas a bilheteria que conta pra eles lá geralmente é americana, né? E eu acho que é uma franquia que é muito focada nos Estados Unidos, então fazer 1 bilhão mundial ia ser muito difícil, cara. Eu acho viagem esperar 1 bilhão de dólares de qualquer Star Trek. Eu não acho que tenha sido isso não, cara. Eu acho que foi uma série de fatos. Pelo que o Chris Pine tá falando aqui, Star Trek virou uma batata quente, né, pra Paramount. Tipo, cara, ninguém quer gastar tanto dinheiro, ninguém quer arriscar. E os fãs são muito engajados mesmo, os fãs são muito fervorosos. Tem gente que criticou pra caramba os filmes e tal. Mas eu acho que daria pra fazer um filme mais barato e mais despretensioso. Eu acho que essa meta é isso, né? Hollywood agora, se não der 1 bilhão, se não der até 800 mil dólares ali mundial, é porque o filme fracassou. Isso eu acho meio bizarro, mas enfim. Quer dizer, pra Marvel tudo bem, que a Marvel, pros filmes da Disney, na verdade, né? Marvel, Star Wars, tudo bem, porque eles têm um poder de fogo de marketing bizarro. Mas, pô, pra Paramount, pra Universal... Se o filme não der 800 milhões mundialmente, eu acho que não tinha que ser considerado um fracasso, eu não sei, né? Não sou executivo. Mas enfim, cara, me diz aí se você gosta dos 3 Star Treks. Eu particularmente gosto muito dos filmes. Digam vocês o que vocês acham, se vocês gostariam de ver o Star Trek 4. E como é que seria, hein? Um Star Trek dirigido pelo Tarantino. Não esquece de se inscrever no Manual do Dan, na minha carinha ali embaixo, tá? Na bolinha ali. É isso, um beijo e até a próxima.